a Ângela, mas o que mais? Vamos ver. O que vocês podem, vamos dizer, acrescentar? Agora vamos conversar. Está aberta a conversa. Eu queria apontar a importância da transmissão, né, que você, de certa maneira, produz com a literatura. Né? E a gente sabe que também o Lacan vai dizer que a literatura está um passo à frente da psicanálise, né? Quer dizer, que a psicanálise aprende com os escritores. Né? Mas eu acho que, de uma maneira, não só a psicanálise, né, mas todos nós humanos, né, e é por isso que lemos, né, e que a literatura tem esse lugar de transmissão tão importante, né, e que me parece que você fez uma escolha. Né, você acha que, eu me pergunto, né, você pensa que a transmissão pela literatura ela pode ser mais do que uma transmissão teórica? Você está perguntando? Aham. Olha, objetivamente, era isso que eu estava pensando, que nós poderíamos atingir mais, né? Mas são linguagens diferentes. Na verdade, acho que eu estava querendo uma justificativa para escrever meu romance, tá bom? Vamos confessar? Acho que, no fundo, acho que é isso mesmo, Cris. E você fez muito bem. Eu me diverti. Para mim, foi, quer dizer, com todo aquele sofrimento que tem toda escrita, né? Mas foi gostoso. Mas, realmente, são formas diferentes, quer dizer, assim como a escrita acadêmica, né? Da qual nós estamos, Ângela e eu, principalmente, bem saturados. Assim, eu não queria dizer isso, mas enfim, já aparece bastante, né? Então, a gente quer jogar fora, e não é para jogar fora, né? Claro que a teoria tem seu lugar, claro que o romance tem seu lugar, e o Luiz mostrou bem que o romance tem uma... Não na transmissão, vamos dizer, a teoria é uma pálida imagem da realidade. Alguém já falou isso. Né? A teoria ingesta, a teoria ela é necessária, né? Mas podemos sair um pouquinho dela e depois a gente volta. Ela é importante, mas ela ingesta. Né? Então, poder soltar a pena é uma experiência muito boa. Mas aí que eu gostaria de meter minha colher nessa discussão aí. Não parece para vocês que o estatuto da teoria na psicanálise é bastante diferente da teoria, vamos dizer assim, nas ciências, na academia chama assim de ciências duras, né? As ciências físicas, tal, a química, a biologia, a física, tal, e mesmo as ciências humanas, que tem uma certa, por exemplo, a sociologia tem uma certa metodologia, tal, dependendo da escola que você adota para você mesmo, ao passo que a construção das teorias em psicanálise me parece muito mais ter uma estrutura, vamos dizer assim, ficcional, no melhor sentido do termo, do que propriamente seguir um modelo científico que estava se formando, que era dominante na época que o Freud se formou. Não podemos esquecer, por exemplo, que o chamado livro inaugural da psicanálise, que é a Interpretação dos Sonhos, é um livro totalmente construído em cima de 2 sonhos do próprio Freud, né? Da análise de 2 sonhos do próprio Freud. Né? Então, não espanta, para mim, não causa nenhum espanto, para mim é quase que uma decorrência. A psicanálise mantenha esse diálogo, que a teoria psicanalítica mantém esse diálogo com a literatura, né? Porque é extremamente profícuo para a própria psicanálise. Né? A Angela estava lembrando do Lacan, tem um outro caso do Lacan, fora
todo o diálogo dele com a literatura, espécie dos seminários, dos textos teóricos. Tem um negócio dele, quando ele ficou maluco, quando ele leu um livro da Marguerite Duras, que é o Le Ravissement de Lowenstein, né? O Deslumbramento. Né? Dizem que o Lacan terminou a leitura, foi procurar Marguerite Duras e disse: mas como é que você sabe de tudo isso que eu estou ensinando lá? Né? Você não frequenta meus seminários? E ela falou, e a resposta dela foi: mas eu não tenho a menor ideia do que eu sei. Está no livro. Então, tem essas coisas que, para uma pessoa de fora desse campo, que é o de vocês, e é também um pouquinho meu ainda, esse diálogo, assim, essa capacidade de você avançar no saber, mas, ao mesmo tempo, admitir o caminho misterioso que você está trilhando, de você fazer as coisas, muitas vezes, sem saber conscientemente daquilo que você está fazendo, eu acho que esse é o grão de sal da psicanálise, e por isso que eu acho que é muito interessante sempre essa articulação com a literatura e com as artes em geral. Né? É o que o Lacan também expressa lindamente quando ele diz que ele não pesquisa, porque a pesquisa supõe, ele não gosta muito da palavra pesquisa, porque ela pressupõe que você tem uma hipótese de antemão. Né? E, ao contrário disso, ele acha que a gente encontra, que a gente acha. Né? Ou seja, que quando você tem uma hipótese de antemão, você conduz a sua conclusão ao reencontro da sua hipótese. Quando, na verdade, é preciso ser surpreendido. Né? Então, nesse sentido, a direção da teoria em psicanálise é uma teoria que precisa incluir a contingência. Né? Ou seja, até mesmo, né, na clínica, quando se pensa no cada caso como se fosse o primeiro, tome cada caso como se fosse o primeiro, né, parte desse princípio. O próprio Freud disse, né, quando escrevia sobre as pulsões, que aquela era uma hipótese teórica que era preciso ser refutada na medida que ela se mostrasse incompetente. Ou seja, a teoria tem em psicanálise esse caráter provisório de ser aquilo que é possível equacionar, mas que nem sempre pode chegar a localizar exatamente a lógica que está implícita, que está em jogo ali. E é isso que os pacientes, né, ou seja, qualquer ficção, já que não existe uma realidade que não seja ficcional, né, nos ensinam. São modos de operar uma lógica que a gente nem sempre conhece de antemão. Né? A teoria está aí incluída. Olha, tá certo, eu vou concordar com vocês, mas vou botar um pouquinho de lenha na fogueira. Porque se o próprio texto do Freud é um texto de escritor, né? Fala-se muito dessa condição que o Freud tem, quer dizer, é um texto bonito, é um texto gostoso de ler, né? Realmente há quem estude o Freud, estude o texto do Freud como texto de um literato. Né? Não que ele estivesse fazendo, não que achasse que estivesse fazendo ficção, mas era um escritor, antes de mais nada. Portanto, e ganhou o prêmio Goethe. O Freud, não sabia disso, né? Sim, ele ganhou o prêmio Goethe de literatura. Ele foi indicado pelo amigo dele, um certo escritor chamado Thomas Mann. O Thomas Mann, que era muito amigo dele, assim como Schnitzler, né? Justamente por isso o Freud também frequentava muito o Schnitzler, você mencionou, né? O Conto de Amor e Morte. É verdade, é verdade. Então, tudo isso vocês, eu vou concordar. Porém, agora vocês, por que é que o Lacan quis tanto enxugar a teoria e chegar aos matemas, né? Portanto, retirando da teoria a dimensão imaginária, as ressonâncias imaginárias. Então, o que ele fez aí? Agora vocês me digam. Que agora eu estou
numa posição de quem quer. Tá, vai discutir, vai. Por quê? Porque ele enxugou, ele quis enxugar. Né? Me o que parece... ele estava querendo? E justamente a dimensão ficcional acabou. Né? Não, me parece que não. A questão ficcional não acabou de modo nenhum. É que a questão ficcional pode ser decantada numa lógica. Através da ficção, você chega à lógica interna que essa ficção tem. Não é? Ou seja, você consegue, decantando os aspectos imaginários, situar as implicações internas entre os elementos que estão em jogo, né? Que é vamos dizer, usando para isso um modelo da fórmula física ou da fórmula matemática, né? Achando nessa ficção a sua estrutura. A questão é que a ficção são várias ficções, né? E é isso que é interessante, que isso é um conjunto aberto, não é um conjunto fechado. Tá. Porque se a lógica é o seguinte. São os três, ok. Mas isso que o Lacan jamais ganharia um prêmio de escritor de literatura, né? Nobel. É isso que eu estou querendo. Eu acho o seguinte, Cris. Agora eu vou navegar em mares bravios e perigosos. Eu também embarquei no agora. Na minha visão, assim, longínqua, tal, o ensinamento do Lacan, que nós percorremos através do nosso estudo e tal, você tem etapas de meditação sobre o imaginário, sobre o simbólico e, finalmente, sobre o real. E é aí que a questão porque, por definição, o real é o impossível, né? Então, você chega numa esfera de meditação que você não acede, vamos para usar a expressão kantiana, à coisa em si, né? Porque essa coisa em si, o real, ela é inatingível, né? Mas não é pelo fato de ser inatingível que nós não podemos pensar sobre, mas só podemos pensar em torno, né? Não nela própria, não na coisa em si, mas em torno dela. E daí a mobilização, né, de formas de pensamento cada vez mais complexas e contemporâneas do Lacan, para tentar dar conta desse último movimento da obra dele, né? O que são os matemas, né? As lógicas chamadas paraconsistentes, né? Não é mais a lógica aristotélica, né? São as lógicas paraconsistentes que, por incrível que pareça, né? Nós temos aqui no Brasil um grande cérebro das lógicas paraconsistentes, que é o lógico Newton da Costa, né? Que trabalha exatamente nessa questão das lógicas não aristotélicas, né? As matemáticas contemporâneas, os nós, né? As bandas de Möbius, né? Os objetos impossíveis, né? Você pega, por exemplo, a arte gráfica de Escher, por exemplo, né? Que é utilizado pelo Lacan também. São objetos impossíveis, as perspectivas impossíveis, né? E me parece que essa é a meditação dele em torno dessa percepção dele acerca do real. Eu acho que é a parte mais difícil mesmo, e necessariamente a parte mais difícil, mais especulativa e mais paradoxal da obra dele, né? Acho que essa lógica que ele consegue, vamos dizer, articular a partir dos registros, transmite fala a respeito dessa coisa em si, desse real, desse impossível. Tem transmissão aí? Eu estou...
Eu acho que tem. Agora eu vou falar assim em termos da experiência que eu tive no contato com a obra de Lacan. Eu acho que a obra, a leitura dos escritos, dos écrits, né? E a leitura dos seminários, que na minha época iam aparecendo um após o outro, tinha até aquela questão de direito, tal, do Jacques Alain Miller e tudo mais, apareciam os seminários clandestinos e a gente ia lendo, tal, não sei o quê. Aquilo é a trajetória de um ensinamento. E o que nos angustiava no estudo do Lacan, né? E que angustia até hoje quem continua a estudar o Lacan, né? Que não existe um fechamento. Nunca. Nunca existe um fechamento, né? A proposta dele é sempre uma proposta de abertura, quer dizer, de incerteza. E um estímulo constante a você procurar aquela massa brutal de citações e de ensinamentos que ele traz em seus seminários, né? Então, a gente ficava maluco para correr atrás das referências literárias que a gente não conhecia, das referências de artes plásticas que a gente não conhecia. Por exemplo, eu fui aquele quadro famoso dos embaixadores de Holbein. Aquilo já me ocupou dias e dias de pensamento, aquele negócio do objeto anamorfótico, né? Aquela anamorfose que você vê o quadro que tem um objeto misterioso no pé dos embaixadores e você não sabe o que é aquele objeto. Quando você se posta de um determinado ângulo, você vê que é uma caveira, né? É o que os latinos chamavam de um memento mori, né? Lembra-te que vai morrer, né? Enfim, esse tipo de citação a gente ia atrás. E as matemáticas contemporâneas, né? Os nós, esse negócio todo, as lógicas paraconsistentes, o troço complicadíssimo que a gente ia atrás, né? Isso produzia essa dificuldade aparente e real mesmo do texto lacaniano, que parecia um estímulo assim, extremamente mais eficaz em termos do aprendizado, da transmissão da psicanálise para nós, do que se houvesse um fechamento ilusório de questões ao fim de cada volume. Que era o que nós imaginariamente era o que a gente desejava. E nunca obtinha. Assim como a gente nunca obtém do psicanalista aquilo que a gente espera como paciente. Desculpa. Eu queria dizer o seguinte, aqui localizando, pensando nos discursos, né? Ou seja, quando a gente está num discurso, a gente não pode funcionar em outro. Se a gente não entende a lógica de um discurso, a gente acaba resvalando para um outro discurso. Então, é óbvio que se eu entro com uma perspectiva, se eu estou preso a uma perspectiva de um discurso, eu não posso me dar conta do que o discurso psicanalítico transmite, né? Porque, exatamente, é outro discurso, é outra lógica que está em jogo no discurso analítico. Então, o que o Lacan faz é obrigar cada um a se implicar, né? Ou seja, na medida que você tem que procurar as fontes, você tem que correr atrás, você tem que supor que não sabe, né? Você ali está se tratando ao mesmo tempo que está lendo, não é? Porque você precisa suportar o desconhecido, suportar o real do desconhecimento, né? Então, me parece que essa transmissão, é claro que vai ser possível desde que haja uma predisposição, né, que a pessoa se disponha a se implicar naquilo que está estudando. Então, agora, acontece, como diz a Cristina, essa transmissão fica restrita ao universo dos psicanalistas, né? E o que me parece que ela tentou, e eu acho que é aí que vai a direção da minha pergunta, é como é que uma literatura aparentemente casual poderia permitir uma transmissão muito mais específica sobre um tema que toma o campo social de uma maneira que é dado a ele um tratamento do tipo: sobre o autismo não sabemos nada, sobre o autismo não podemos tratar, temos que encurralar os autistas e outros num lugar fechado, não é? Então, eu acho que a Cristina está falando de outra esfera de transmissão, que é a abrangência do que o discurso psicanalítico pode fazer.
E me parece que é essa a perspectiva que ela tentou nesse livro, de tornar algo que é extremamente complexo em algo que possa ser lido a partir do estranhamento que o autista causa em cada um, né?